No Inteiro Teor dessa semana, você vai ver que aumenta o número de processos envolvendo erro médico no Brasil. O TRF da Primeira Região reconheceu a negligência no caso de um bebê e concedeu aos pais direito a dano moral e a pensão. Vai ver ainda. Comercializar remédio proibido pela Anvisa é crime e dá cadeia. O TRF manteve a condenação de 2 homens, flagrados pela polícia com várias caixas de medicamento contra impotência sexual. O produto não tem registro das autoridades sanitárias brasileiras. Que cuidados tomar para evitar prejuízos para a saúde e para o bolso com os remédios proibidos? Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região. Até lá! Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região. Aumenta o número de processos envolvendo erro médico no Brasil. O TRF da Primeira Região reconheceu a negligência no caso de um bebê e concedeu aos pais direito a dano moral e a pensão. Comercializar remédio proibido pela Anvisa é crime e dá cadeia. O TRF manteve a condenação de 2 homens, flagrados pela polícia com várias caixas de medicamento contra impotência sexual. O produto não tem registro das autoridades sanitárias brasileiras. Que cuidados tomar para evitar prejuízos para a saúde e para o bolso com remédios proibidos? Acompanhe agora no Inteiro Teor. A gente começa o programa de hoje abordando um tema que, infelizmente, tem aumentado no judiciário brasileiro: os casos de erro médico. Em 10 anos, subiu em 1.600% o número de processos relacionados à negligência, imprudência e imperícia médica. Recentemente, os pais de um bebê com menos de 1 ano de idade, que morreu após negligência de um hospital em Minas Gerais, conseguiram na justiça pensão e indenização por danos morais. A nossa equipe conta ainda a história de um senhor que precisou amputar o pé após uma cirurgia mal sucedida. Dirigir era uma das atividades preferidas de seu Raimundo, tanto que até trabalhava com isso. Mas, segundo ele, um erro médico o impediu de realizar esta e diversas outras tarefas diárias. Há quase 7 anos, o aposentado convive com a saudade da rotina que levava. Não ando mais, eu não sinto mais a natureza, eu não ando descalço, não calço uma sandália. Às vezes reparo em casa, assim, ajudava muito o pessoal, na limpeza da casa, por exemplo, uma opção de coisa, mas agora não deu mais não. Desde criança, seu Raimundo tem as pernas arqueadas, uma condição chamada de genovaro. Os joelhos são mais afastados e os tornozelos se aproximam. Em 2010, após consultas médicas, ele foi orientado a fazer a cirurgia onde mora, em Brasília. Fiz na perna esquerda e depois fui fazer na perna direita. E aí, não sei o que aconteceu, a artéria partiu, aí deu trombose, necrose, terminei amputando o pé. Sempre assim, frustrado, né? Porque eu pensava uma coisa e saiu outra. Diante da situação, o aposentado não pensou 2 vezes. Entrou na justiça pedindo reparação pelo erro médico e o hospital foi responsabilizado. Outro caso de erro médico aconteceu em Minas Gerais. Uma bebê de 8 meses com histórico de doença grave precisou passar por uma cirurgia no esôfago. Após o procedimento, a criança não parou de chorar e começou a ter febre. Mesmo assim, foi apenas medicada e recebeu alta em menos de 4 horas. A menina morreu com infecção generalizada. O esôfago havia sido perfurado. Inconformados, os pais da bebê entraram com uma ação contra o Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e conseguiram pensão e indenização. A instituição recorreu ao TRF1.
alegou que o risco era inerente ao procedimento e os pais da criança tinham ciência da complexidade da cirurgia. Para o hospital, a morte da menina ocorreu por mera fatalidade. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Carlos Moreira Alves destacou que, de fato, os documentos do processo mostram que as complicações eram esperadas do ponto de vista médico. Mas, segundo o desembargador, a imprudência e a negligência se caracterizaram no momento da alta médica, concedida no dia da cirurgia, já que a criança apresentava febre e choro o tempo todo. Os pais da menina receberão indenização por danos morais no valor de 300 salários mínimos e pensão por morte. Processos que envolvem erro médico têm se tornado cada vez mais comuns. Em 10 anos, o número de ações sobre o tema aumentou 1.600% no Brasil. O Rio Grande do Sul concentra quase 14% das causas. É o estado com a maior quantidade. Quanto à especialidade, ginecologia e obstetrícia aparecem no topo da lista com 27% dos casos. Os dados são do estudo feito pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, que levantou todos os registros judiciais no país entre os anos 2000 e 2015. Para o presidente da ANADEM, o aumento expressivo se deve ao maior acesso da população à informação. Não é porque os médicos passaram a errar mais. A população, o cidadão, passou a ter mais consciência dos seus direitos. Eu digo sempre que desde Hipócrates até o final do milênio passado, ou seja, durante 2.400 anos, os médicos tinham o monopólio da informação, do conhecimento. Ninguém tinha enciclopédia médica em casa e ninguém ia a uma biblioteca pesquisar os sintomas de sua doença para ver se o médico interpretou corretamente o diagnóstico e se escolheu a conduta terapêutica mais adequada. Hoje você carrega todas as bibliotecas do mundo no bolso, dentro do seu iPhone, dentro do seu smartphone. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, só no ano passado, 110 médicos foram penalizados no Brasil pelo próprio CFM por causar algum tipo de dano a paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. A população pode fazer a denúncia para o Conselho e este advogado esclarece que para entrar com uma ação na Justiça, a pessoa deve juntar documentos como, por exemplo, prontuário médico e exames, mas pode utilizar também provas testemunhais para pedir a reparação por erro médico. O erro médico entra nesse conceito de responsabilidade civil. O que fala a responsabilidade civil? Basicamente, funciona da seguinte forma. Uma determinada pessoa comete um ato ilícito, mediante o que a gente chama de negligência, imprudência ou imperícia, e em razão desse ato ilícito ele comete um dano para a vítima. E a vítima tem o direito de pedir a reparação daquele dano. Para o seu Raimundo, a decisão judicial não vai trazer de volta a vida que tinha antes, mas ajuda a amenizar o que ainda vai enfrentar. Também tem caráter educativo, um alerta para que a vida das pessoas seja cuidada da melhor forma possível. Eu acredito que tem que ter muita cautela, assim, né? Porque eu acho que o pessoal está achando assim muito fácil, né? Então parece que não está tendo assim muita atenção do que está fazendo. Essas e outras decisões da Justiça Federal da Primeira Região estão detalhadas no nosso portal. E a seguir nós continuamos falando sobre saúde aqui no Inteiro Teor. Você vai ver que o TRF manteve a condenação de 2 homens por comercializar remédios que são proibidos pela Anvisa. Que cuidados tomar para não consumir produto falso ou desautorizado pelas autoridades sanitárias? Veja já já. O TRF da Primeira Região manteve condenação criminal de 2 homens acusados de manter em depósito e comercializar medicamento que não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária por não ter eficácia comprovada. A fiscalização para evitar este tipo de situação existe, mas o consumidor sempre deve redobrar a atenção na hora de comprar um remédio.
A servidora pública Nádia Caminha utiliza medicamentos manipulados e industrializados para realizar o controle da pressão arterial e para reposição hormonal. Ao se dirigir à farmácia, ela presta atenção em alguns fatores. Na farmácia de manipulação, eu fico observando e sempre pergunto se está sendo respeitado tudo que está na prescrição médica, quanto à quantidade, as medicações solicitadas, né? Eu uso 2 medicações mensalmente manipuladas. E na farmácia comum, qualquer farmácia que eu me dirija para comprar medicação, eu sempre observo o laboratório, pelo menos isso, e a data de validade. Isso fatalmente eu observo, mesmo que seja um medicamento genérico, eu procuro comprar daqueles laboratórios que vejo sempre nas prateleiras, né, e que a gente já tem uma noção de que são laboratórios que têm o aval da Anvisa. Eu acho muito importante a gente ter essa preocupação para não ser ludibriado nem enganado com falsas medicações, placebos. Na hora de comprar qualquer remédio, redobrar a atenção pode evitar prejuízos para a saúde e para o bolso também. Muita gente não sabe que o registro de alguns medicamentos pode não ser renovado quando os laboratórios deixam de comprovar a eficácia do produto. E também não é incomum encontrar por aí remédios falsos ou que não podem ser comercializados no Brasil por proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Alguns casos, inclusive, vão parar na Justiça, como o que foi decidido recentemente pelo TRF da Primeira Região. Os desembargadores mantiveram condenação criminal contra 2 homens que guardaram em depósito 240 cartelas do medicamento Pramil contra impotência sexual que não tem registro da Anvisa. Eles tentaram justificar que não tinham a intenção de vender os remédios, mas acabaram sendo sentenciados a 1 ano e 4 meses de prisão. Este advogado especialista em direito criminal explica que este tipo de conduta é punido pelo Código Penal. Deveríamos observar que todo produto terapêutico, todo produto medicinal tem que passar pelo registro do órgão de vigilância sanitária, eu estou falando da Anvisa, e também da autorização para uso, não é? Então, observe que a violação a esse procedimento legal pode caracterizar a configuração da figura prevista no parágrafo 1º-B, e que tem como figura principal, já no seu inciso 1º, que é a venda, não é, de produtos terapêuticos ou medicinais sem o registro necessário. Na Anvisa, o processo de registro ou renovação de um medicamento obedece a várias etapas. Se ao final o medicamento não for liberado, em hipótese alguma, ele pode ser comercializado nas farmácias ou por terceiros. Como a regra nem sempre é respeitada, este profissional da área médica indica que o consumidor deve estar atento aos remédios proibidos. É um risco perene para a população. Como a gente não tem um estudo do perfil e a gente não domina todas as ações que essa substância vai provocar no organismo, aí sim é problemático. A gente não recomenda de forma alguma. De vez em quando vem algumas pessoas me perguntar: doutor, o senhor conhece tal substância? Eu posso tomar? Eu trouxe dos Estados Unidos, olha, não tome essa substância. A substância ela não tem aprovação no Brasil e a gente não sabe exatamente quais são as repercussões sobre o seu organismo. E quem consome considera que pode mesmo prestar mais atenção na hora de comprar, ajudando a combater irregularidades. É mais um alerta, né? Quer dizer, agora eu vou dobrar mesmo mais a atenção, porque nem sempre, pelo fato de ser um laboratório que eu já ouvi falar, está com a sua licença perante a Anvisa em dia. Então, foi muito bom essa observação e acho que todo mundo deve partir para isso. O Inteiro Teor de hoje fica por aqui. Acesse o nosso portal para saber outras notícias. Estamos também no YouTube, Instagram e no Facebook. Até semana que vem. Tchau!